fazer o primeiro milhão é muito mais difícil do que fazer 10 milhões, sempre da sua essência. E aí vem 5 milhões, vem 10 milhões, vem 100 milhões. Conheça Carlos Jacobin, o homem por trás de um conglomerado de mais de 15 empresas. Sempre soube que você veio de um lugar mais humilde e você disparou para um lugar que 0,1% do Brasil estaria, né? Eu nasci numa casinha de taipa, já fui vendedor de picolé, vendedor de jornal, engraxate. Nos meus 26 anos, quando eu abri minha empresa e dissesse bem assim, olha, daqui a 10 anos vai ter uma empresa com 3 mil funcionários, vai faturar centenas de milhões de reais. Aí eu ia falar bem assim, cadê a câmera do João Kleber? Cadê a pegadinha, né? Na sua história teve uma questão no empreendimento seu que quebrou. A primeira coisa que eu preciso registrar é que não foi só uma vez, né? Vamos falar de mentalidade. Como é que você se levantou? Você teve que se afastar de algumas pessoas. Tempos difíceis forjam homens fortes. Sócios. Qual é o checklist que você tem? Tem algumas coisas que você diz, isso aqui é bandeira vermelha, eu tô fora. Sociedade é mais complexa do que casamento. A diferença é que no casamento tem alguns atenuantes aos momentos de crise e dificuldade. Tem o amor, tem o sexo, e não é uma boa prática ter sexo no ambiente de trabalho, pelo menos não deveria. Né? Como é que você sabe que você está contratando a pessoa certa? O segredo não está nas métricas, no prazo, o segredo está... Carlos, antes de começar, eu queria, são muitos anos de carreira, obviamente, mas um breve resumo, um pouquinho do que você faz atualmente. Então, falar do que eu faço atualmente é algo difícil sem contar a trajetória, né? Ainda que de forma resumida. Eu já fui vendedor de picolé, vendedor de jornal, engraxate, trabalhei de servente de pedreiro, até que eu consegui minha primeira carteira assinada como office boy, e depois eu entrei na área de tecnologia muito cedo, e depois eu abri a minha primeira empresa de tecnologia, já vai fazer 20 anos, né? Em 2006, a gente abriu a primeira empresa de tecnologia, que se chamava Intelligent Smart Group. Mesmo sendo uma única empresa, um único CNPJ, eu já abri com esse conceito de grupo. Já com a visão. Já com a visão de grupo. E aí, após alguns anos, essa empresa ela foi crescendo, fomos comprando outras empresas, fazendo cisões, processos de M&A, até formar o que hoje é a ISG, que é uma holding, uma SA de capital fechado, que eu sou fundador e hoje faço parte do conselho de administração, que investe em empresas e negócios de tecnologia. Então, hoje eu sou, digamos assim, um administrador de empresas. Eu vou tocar nesse assunto, mas deixa eu voltar lá então para o começo que você mencionou. Você falou, e eu também já conhecia, né, no nosso primeiro contato, e esse tempo que a gente vem com algumas parcerias, eu sempre soube que você veio de um lugar mais humilde do que o típico empresário aí, e você disparou para um lugar que agora, não sei, 0,1% do Brasil estaria, né? Vamos falar de mentalidade. Então, uma coisa que eu tenho visto em certos ambientes, a mentalidade ela cativa a pessoa, né? E essa visão de crescer, eu tive a oportunidade de estar em ambientes muito precários e ambientes bastante opulentos, né? Bastante pomposos. E isso é uma coisa que marca bastante a forma como as pessoas enxergam o mundo, a forma como elas têm a visão. Então, na sua jornada, como é que foi para você essa questão de mentalidade? Você sempre teve essa mentalidade grande? Foi um processo para você? Você teve que se afastar de algumas pessoas? Porque às vezes tem isso também, você está crescendo e aquele ambiente lá puxa você. Como é que foi essa trajetória? Nossa, pergunta muito profunda, né? Mas eu vou começar com um provérbio oriental, não sei se é japonês ou é chinês, mas que ele fala assim, né? Que tempos difíceis forjam homens fortes, que geram tempos fáceis, que geram homens fracos, que geram tempos difíceis. E o ciclo se perpetua, né? Então, sim, eu vim de uma origem bem humilde, eu nasci numa casinha de taipa no interior da Paraíba, cresci num local pobre aqui no Distrito Federal, estudei escola pública,
E eu enfrentei vários desafios, né? De um ambiente muitas vezes hostil, um ambiente que muitas vezes te encaminhava para caminhos que talvez não fossem os mais adequados para me trazer a posição que eu ocupo hoje de um grande empresário, de alguma forma reconhecido pelo meu trabalho, né? Então, a mentalidade ela foi sendo construída à medida em que eu fui vencendo desafios na vida e fui sendo orientado. Mentalidade, você não nasce com ela, você adquire, você se forma, né? Eu tive bons mentores. Minha principal mentora foi a minha mãe, Dona Francisca, foi uma pedagoga, né? Ela com o cinto e a havaiana me ensinaram muitas coisas e me colocaram no caminho correto, a importância de ser uma pessoa honesta, a importância de estudar. Estudei escola pública, né? Então, a vida inteira. Meu pai também uma pessoa que me inspirou e me inspira principalmente pela sua força, né? A sua coragem, e acabei gerando em mim uma mentalidade forte, associada às minhas escolhas pessoais, mas também às pessoas com as quais eu convivi e pude de alguma forma aprender ao longo da vida, desde a minha infância, aos colegas de trabalho, aos colegas de escola, de universidade, aos amigos da igreja. E aí a gente vai se construindo, né? Então, quando eu decidi empreender, abrir meu próprio negócio aos 26 anos, né? Já estava formado, já estava trabalhando em grandes empresas de tecnologia. Ali naquele momento que eu decidi empreender, eu já havia convivido com muitas pessoas. A minha esposa, por exemplo. Minha esposa, eu acho que eu não seria a metade do homem que eu sou, nem falando em resultados, falando em prosperidade, mas também do ponto de vista de mentalidade, do ponto de vista de força, de resiliência, a coragem para lutar, se não fosse a minha esposa. Então, eu acho que nós somos consequência, né? Principalmente das pessoas com as quais a gente se relaciona. E a nossa mentalidade é fruto disso. Quando você era pequeno, eu imagino que falar 1 milhão, ou faturamento hoje da ESG, né? Conhecidamente mais de 1 bilhão, eram números talvez bastante longe. Então, eu tenho interesse em saber em que momento aquilo começa a se tornar uma meta. Sempre foi, por exemplo, se a gente vai na história de Warren Buffett, ele ficava falando o tempo inteiro, não, com 30 eu vou ser milionário. Mas, no seu caso, tem um momento em que você começa a ver, não, isso daqui é atingível, eu posso chegar a 1 milhão, eu posso chegar a 500 milhões, eu posso chegar a 1 bilhão. Como é que foi esse processo? Então, eu já fiz uma brincadeira com os amigos algumas vezes, né? Que eu falo o seguinte: se alguém voltasse no tempo e encontrasse comigo ali nos meus 25, 26 anos, quando eu abri minha empresa e dissesse bem assim, olha, daqui a 10 anos você vai estar nesse patamar, vai ter uma empresa com 3 mil funcionários, vai faturar centenas de milhões de reais por ano, vai ser reconhecido, vai trabalhar internacionalmente. Aí eu ia falar bem assim, cadê a câmera do João Kleber? Cadê a pegadinha, né? Onde é que está a câmera escondida? Porque assim, não passa pela nossa cabeça assim. A pessoa, ela vai, digamos assim, aprendendo com o passar do tempo. Fazer o primeiro 1 milhão é muito mais difícil do que fazer 10 milhões. Você sair de R$1 para 100 mil reais, você precisa multiplicar 100 mil vezes. Agora, você sair de 100 mil reais para 1 milhão, você só precisa multiplicar 10 vezes. Né? Então, é um grande desafio a gente alcançar determinados patamares, mas a gente vai meio que abrindo a mente e entendendo como o jogo funciona. Tanto que, se você pegar aí, há várias histórias de bilionários que quebraram e 3, 4 anos depois eles voltaram a ser bilionários. Por quê? Porque eles desbloquearam na sua mentalidade
o acesso àquilo, né? Não apenas do ponto de vista da capacidade de empreender e de gerar negócio, mas principalmente de acreditar que é possível. Porque você não parte mais do mesmo pressuposto, do mesmo ponto de partida, do mesmo status quo de conhecimento, da mesma base de conhecimento. Você tem muito mais conhecimento. Acho que até a sua autoconfiança também já é diferente. A sua autoconfiança, não, ok. Eu quebrei um negócio, eu fiz um negócio de $500 milhão e eu quebrei um negócio. Isso acontece. Mas de repente o cara vai, 3, 4, 5 anos depois está com um negócio de $1 bilhão. Isso acontece. Isso acontece com alguns empreendedores. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos? Todas as vezes que a gente consegue superar uma marca, aquilo fica para trás. E aí você já está apto para repetir e para ir além. Okay. É muito difícil você passar a barreira do 1 milhão. O meu primeiro milhão eu fiz aos 29 anos, antes de 30 anos. E naquela época, né, R$1 milhão comprava muito mais do que se compra hoje. Sou capaz de dizer que pelo menos 10 vezes mais do que se compra hoje. O dinheiro perdeu muito poder de compra, principalmente após a pandemia, né? Então, aquilo para mim, se alguém dissesse você aos 29 anos vai fazer R$1 milhão, eu falei, opa, peraí, isso não parece ser real. Mas você passa por aquilo e depois você percebe que não muda nada na sua vida. Você até passa a ter acesso a uma coisa ou outra a mais, mas você continua sendo você, sem perder a sua essência. E aí vem 5 milhões, vem 10 milhões, vem 100 milhões. E daí para frente não é mais por dinheiro, né? Daí para frente já digamos assim, pelo sucesso, pela realização. O que você diria para um empresário que está crescendo e está com algumas metas? No seu caso, me dá a impressão que você não estava necessariamente mirando um número específico que você queria atingir. Ou sim, você diria foca no trabalho e deixa isso crescer e te surpreender? Ou mira assim, bota um número lá, anota ele e corre atrás? Tem que ter meta. Tem que ter meta. Claro que tem que ter meta. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Né? Alice no País das Maravilhas. A gente precisa saber para onde é que a gente quer ir para poder medir, para saber se a gente está no caminho certo. Né? Então você precisa ter meta. Ter meta é fundamental. Agora, a meta ela não pode ser um limitante. Né? Ok, nossa meta é atingir um faturamento de 10 milhões. Mas a que preço? A que custo? A nossa meta é atingir um faturamento de 100 milhões. Ok, atingir esse faturamento. Mas vem cá, eu estou ganhando dinheiro? Porque faturamento e lucro são coisas completamente diferentes. Tem empresas que faturam muito, mas geram pouco resultado. Tem empresas que, quando a gente olha o resultado líquido dela, ainda essa semana, na terça-feira, eu estava em São Paulo, fui receber um prêmio lá na ABS, Associação Brasileira de Software, essa semana. Parabéns. Obrigado pelo trabalho aí no Sinfor, né? E aí, conversando com um grande empresário, não vou citar a empresa dele aqui, até porque não tem autorização, mas a empresa dele é uma grande integradora e vende software de grandes multinacionais como Oracle, Microsoft, IBM, é uma grande empresa de São Paulo. Ele falou para mim que vai faturar 6 bi esse ano. E eu perguntei, certo, mas quanto vai sobrar para você? E ele falou bem assim, olha, eu estou desesperado, sabe por quê? Porque eu fico vendo um rio de dinheiro passando na minha frente, mas esse dinheiro não é meu. Por quê? Porque a maior parte do dinheiro ele pega de um lado de quem está comprando software e entrega do outro do fabricante que ele representa. E a margem de lucro dele é menos de 5%. 95% não fica lá. Falei, poxa, talvez fosse muito melhor você faturar 10 vezes menos e ter uma margem, sei lá, 5, 6, 10 vezes maior. A sua responsabilidade seria muito menor, o seu risco seria muito menor. Né? Então, é muito bom você ter meta. Por um bom tempo no início da minha carreira, eu perseguia o faturamento, mas de um determinado momento para frente, eu percebi que o faturamento não é o mais importante.
Nos últimos 3 anos, o que nós temos perseguido é resultado. É o seguinte, no final do ano, quanto sobra de dinheiro líquido para distribuir para os acionistas? Quanto a gente coloca no bolso? Quanto eu posso fazer de PLR para os meus colaboradores? Quanto eu posso reinvestir no crescimento do meu negócio? Esse é o número importante. Faturar 1 bi, ou faturar 2 bi, ou 10 bi, se você tiver com um nível de despesa muito grande, pode representar não mais prosperidade, e sim mais dívida. A partir de que momento você acha que o empresário deveria focar mais nisso do que no faturamento? Logo de cara no começo? Desde o início. Desde o início. O principal indicador de uma empresa não pode ser faturamento. Tem que ser lucro. Tem que ser lucro. Faz todo sentido. Claro que dentro de um equilíbrio, né? Aqui nós estamos falando da perspectiva financeira. Tem um certo ponto de vaidade também de dizer minha empresa chegou a atingir X, porque o outro ninguém vê, né? O outro lá, quanto sobrou no final, isso você não publica, né? Exato. Não menciona. É até, digamos assim, sigiloso, né? Um dado sigiloso, né? Do seu imposto de renda. A Receita sabe, está no seu imposto de renda, né? Mas essa coisa da vaidade tem que ficar de lado. O importante é, olhando para o seu negócio, já que nós estamos falando para empresários aqui, ou até mesmo para a sua vida pessoal. Se você estiver acompanhando a gente aqui, por acaso, você não foi empresário, mas você tem a sua realidade pessoal, importante é gastar menos do que você ganha. O que significa para o empresário gastar menos do que ganha? Lucro. Para o empresário significa lucro. Para você significa crescimento, prosperidade, uma poupança, uma possibilidade de investir, crescer e até de se aposentar, né? Numa realidade em que a gente não pode mais contar com a aposentadoria pública no país, né? É difícil essa parte. Então, quanto antes você assimilar esse conceito, melhor. Se alguém tivesse dado essa dica que eu estou dando agora para mim há 20 anos atrás, olha, eu teria tido bem menos dificuldade e problemas do que o que eu tive. Porque por muitas vezes, perseguindo pelo faturamento, fiz vendas mal feitas, projetos que me deram prejuízo, porque pela ânsia de vender, a ânsia de fechar e de crescer, né? Mas com o tempo, os cabelos brancos, né? A maturidade vai, digamos assim, deixando a vaidade um pouco de lado e nos deixa mais racionais, né? Deixa eu puxar esse assunto agora que você mencionou. A gente falou de mentalidade e de uma certa resiliência mental. Você mencionou também de empresários que falem e voltam, né? A empresa passa uma dificuldade, ela quebra mesmo e eles conseguem voltar. Se eu não me engano, na sua história teve uma questão dessa que você passou também por um projeto seu, um empreendimento seu que quebrou. Minha pergunta é, como é que você se levantou? Se tivesse alguém aqui que está assim, tá olhando para esse buraco que está se aproximando ou está passando por isso, como é que você saiu disso, se reergueu e as lições ali, que você tirou disso? Muito bem. Acho que a primeira coisa que eu preciso registrar é que não foi só uma vez, né? Mais de uma vez, né? Então, eu tinha uma empresa que eu abri com o pessoal. Na verdade, eu comprei uma participação numa empresa de Goiânia, chamava Sofaturas, a gente investiu R$1 milhões, quebramos. Eu abri uma empresa chamada Inclusiva, que era uma plataforma de educação gamificada com criptoativos, criptomoedas. Ela tinha uma criptomoeda e a gente estava implantando um conceito moderno à época de learn to earn, né? Digamos assim, de você aprender e ganhar, né? Aprender para ganhar, né? Então, igual existe, por exemplo, nos eSports, o play to earn, né? Sim. Que a pessoa joga e ganha. Mas era um conceito muito moderno para a época, estourou essa questão do Bitcoin, da Ethereum, de um monte de altcoins, e aí a gente acabou não conseguindo. Essa empresa, nós investimos mais de R$11 milhões nela, foi 6 milhões de reais e uns quebrados no primeiro ano, 4 milhões e uns quebrados no segundo ano, deu mais de 11 milhões, e aí eu fechei a empresa. Botamos um prejuízo razoável no bolso, salgado no bolso e seguimos em frente. Por que isso? Bom, antes de responder a sua pergunta, porque isso também é uma lição interessante. Né?
a gente tem que saber a hora de largar a mão, né? Até mesmo a resiliência é importante, acreditar em si mesmo, mas você tem que ter racionalidade. É melhor perder 11 milhões do que perder 20, né? Então você tem que saber a hora certa de largar um determinado projeto que não vai dar certo, que está fora do seu tempo, que está desencaixado. Muitas vezes as pessoas, pela vaidade, pela aquela coisa do eu acredito em mim, até mesmo por conta dos livros de autoajuda, deixam de lado a racionalidade, né? E ficam apostando. É como o poker. Aí deixa de ser estratégia, deixa de ser capacidade, deixa de ser competência e passa a ser sorte. Gamble. A pessoa está ali, né, jogando poker, não tem mais chance, mas está apostando ainda até as fichas que não tem, né? Então, agora fecha esse parênteses aqui para poder voltar para a sua pergunta, né? Em relação a esses momentos difíceis, né, quando as coisas não estão indo bem, o empresário ele precisa primeiro de uma palavra que é muito clichê hoje em dia, que é resiliência, né? O que é a resiliência? É voltar à forma anterior. Talvez se a gente for analisar, por exemplo, do ponto de vista da física, uma borracha que ela é resiliente, né? Uma bola que você pressiona e quando você solta ela volta para o seu estado anterior. Isso funciona, a palavra funciona, mas no meio empresarial a resiliência ela tem uma outra conotação, né? Não é de você voltar exatamente para a forma anterior, mas você voltar melhor do que antes, você se readaptar, se readequar ao novo contexto, né? E isso faz com que você tenha que buscar de uma forma criativa alternativas para o que não deu certo no seu negócio. Muitas vezes uma empresa, quando ela quebra, e na maior parte das vezes ela quebra, mas ela tem, digamos assim, ali alguns ativos muito preciosos. É um produto que caminhou até certo ponto, é uma marca forte que foi criada, é uma infraestrutura física que foi implantada, é um sistema que foi desenvolvido, é um conjunto de pessoas estratégicas que foi unida, certo? Muitas vezes você empreende, cria um determinado negócio com uma finalidade. Não dá certo. Só que você uniu ali um grupo de pessoas especiais, você desenvolveu alguma coisa que pode ser exatamente o ponto de virada, de partida para um outro negócio, para uma outra situação. Então, a primeira dica que eu dou para quem está vivendo essa situação é o seguinte: olha ao redor. O que vocês construíram? Poxa, tem alguma coisa legal que dá para aproveitar? Dá. Mas, mais uma vez, com muita, digamos assim, muito cuidado, né? Sem paixão, né? Com muito profissionalismo. Por quê? Porque às vezes você é apaixonado por aquilo e quer fazer de qualquer forma, a ideia é sua, você acha que o mundo vai ser melhor se aquilo sair daquela forma, né? E muitas vezes você tem que abrir mão disso, tem que ser racional, com muita racionalidade. Realmente isso daqui eu consigo aproveitar para levar para outro. Então muitas vezes é o ponto de partida. Eu posso lhe dar alguns exemplos práticos. Sim. Eu tenho uma empresa grande de tecnologia que ela passou por um problema grave, não foi direto um problema dela, foi um problema de um parceiro. Esse parceiro se envolveu num problema, esse problema contaminou a empresa perdeu o contrato, ficou travada e tudo. Só que essa empresa ela tinha um projeto muito legal, um projeto que tinha sido escrito para a FINEP, que é a financiadora de estudos e pesquisa. Esse projeto era um projeto lindo, muito bacana, que poderia ser financiado. Pois muito bem, a empresa entrou num ciclo, digamos assim, vicioso, que tinha tudo para dar errado. De repente, quando analisamos que ela tinha esse projeto, trabalhamos para que esse projeto saísse do papel, conseguimos o financiamento do projeto, esse projeto foi bem sucedido, foi entregue e o produto, o resultado desse projeto, reergueu a empresa. O projeto estava lá. Se olhasse meramente do ponto de vista do caixa, né, da empresa, essa empresa iria falir, ia fechar as portas. Mas ela tinha um ativo muito bom. Eu tenho um outro caso que é de uma empresa que também passou por um problema grave do ponto de vista de mudança. O mercado mudou,
essa empresa é uma empresa de serviços, tá? Antigamente a terceirização de pessoal era um negócio muito bom. Você tinha boas margens para trabalhar. Hoje em dia não tem mais margens. A concorrência é grande, virou oceano vermelho. Não tem mais margens. E essa empresa precisava se reinventar. E ela tinha um passivo trabalhista grande, porque a empresa de serviço, o que ela tem é passivo trabalhista, né? Margens baixas, folha alta. Mas essa empresa ela tinha um terreno que ela comprou, que era um terreno destinado à construção da sede dessa empresa. E essa empresa estava indo para fechar as portas, para falir mesmo, né? Só que ela tinha esse ativo, estava lá. Falei, poxa, como é que a gente faz com esse ativo? E aí a gente foi ver, peraí, esse ativo ele pode ser utilizado para recuperar a empresa, né? Pivotamos o modelo de negócio da empresa, vendemos o terreno, colocamos o terreno à venda, conseguimos usar esse recurso para tirar do papel esse novo modelo de negócio. A empresa se reergueu e hoje é uma das empresas mais rentáveis do grupo. Então, assim, esses momentos difíceis, eles são oportunidades para nós olharmos ao redor, porque às vezes está ali e você não vê. Por exemplo, se essa empresa nunca tivesse passado por dificuldade, talvez a gente nunca tivesse pensado em vender esse terreno, em pivotar o modelo de negócio. Talvez tivesse como uma empresa medíocre, num faturamento medíocre, num resultado medíocre, por anos e anos se arrastando. Então, às vezes, ser uma oportunidade de você dar um passo para trás e olhar tudo que foi construído, tudo que existe, porque às vezes tem uma coisa que tem sido o centro de atenção ou era a vaca leiteira da empresa, essa passa por dificuldade, parece que está tudo ali acabado. Sua proposta é dar um passo atrás e olhar com... Posso lhe dar outro exemplo também, por favor. Porque o grupo é grande, são 15 empresas atualmente no nosso grupo, e ao longo dos últimos 20 anos foram dezenas de CNPJ mesmo. Empresas entraram, empresas saíram, abrimos empresas, fechamos empresas, falimos algumas, tivemos muito sucesso em outras, como temos, né? Tem sido muito bom. Mas deixa eu lhe dar mais um exemplo. Uma empresa nossa desenvolveu um software fantástico, uma plataforma de gestão que tem gestão de programas, projetos, portfólio. Essa empresa chama-se Brisk, né? Uma plataforma fantástica que está no Brasil hoje mais de 9 mil clientes, grandes clientes como Norte Energia, que fez a usina de Belo Monte, Polícia Rodoviária Federal, Caixa Econômica Federal, BNDES, Sistema do Cooperativismo Brasileiro, CNI, SESI, Senai, são milhares de clientes no Brasil. E essa empresa ela empreendeu duas coisas ao mesmo tempo: a internacionalização do produto, chegamos a vencer concorrências internacionais na Europa com esse produto, nos Estados Unidos com esse produto, que na Europa era a inclusiva, né? A gente estava na Suíça, em Zug, na Suíça, tinha escritório lá. Mas nos Estados Unidos, com a Brisk, fizemos bastante investimentos e também resolvemos fazer o New Brisk, que foi redesenvolver todo o sistema numa outra plataforma de software mais moderna, etc. 2 investimentos grandes num período curto de tempo. O que aconteceu? Pandemia. Perdemos um monte de contrato. Ai, meu Deus do céu, como é que vamos fazer com a empresa? Tivemos que reduzir um monte de colaborador, cancelar os projetos, e ficamos com um mínimo que mal estava pagando as contas. Os contratos que ficaram remanescentes da empresa mal estavam pagando as contas, mas nós tínhamos ali um ativo precioso: pessoas, né? E aí, olhando para essas pessoas, né, uma dessas pessoas, que é o Erickson, né, ele teve uma ideia brilhante, que foi desenvolver uma plataforma Try and Buy, simplificada da plataforma anterior, que ele batizou de Smart Canvas. Eu comprei a ideia, abrimos uma outra empresa chamada Smart Canvas. Essa empresa hoje já tem mais de 1.700 clientes no Brasil. A empresa está arrebentando de crescer, estrutura super enxuta, plataforma desenvolvida no code, manutenção rápida, código-fonte fácil de desenvolver dentro de uma plataforma. Deu muito certo. E o principal ativo que eu aproveitei dessa empresa Brisk foi o ativo humano. Não foi um terreno, não foi um contrato, não foi nada. Foi uma pessoa que estava lá e acabou gerando um novo negócio. E claro que a gente trabalhou na reinvenção da empresa. Hoje a empresa está rodando no azul, mas está em rota de crescimento, né? Vamos falar disso então.
A gente tem dentro de uma empresa típica, né, 2 fatores para o empresário. Um são os sócios, com quem ele vai se juntar, se é que ele for nesse caminho, e o outro são os colaboradores. Você tem atualmente, são mais de 3.000 pessoas que estão lá junto com você nessa aventura. Nesse período, eu imagino que você já teve suas experiências contratando e não contratando mais. O que você aprendeu sobre como é que você sabe que você está contratando a pessoa certa? Você tem um checklist? Vamos começar por aí, depois eu quero falar dos sócios. Tá bom. A primeira coisa que a gente se preocupa na hora de contratar é contratar pessoas que comungam dos mesmos valores, do mesmo propósito, da mesma visão. Porque é muito mais fácil você formar e dar uma competência técnica a quem não tem do que tentar inserir um valor e uma cultura organizacional numa pessoa que não se adequa àquele valor, àquela cultura. Então, o primeiro ponto o nosso recursos humanos sabe, né? Nós contratamos primeiramente pelos valores, depois pela competência técnica. Okay. Quando a gente consegue filtrar pessoas que se enquadram nos valores, aí a competência técnica vem em segundo plano, né? A competência técnica vem em segundo plano. Nós temos hoje um turnover negativo na empresa, porque as pessoas só saem da ISG, modéstia à parte, né? A ISG é uma excelente empresa para se trabalhar, quando a gente tira, ou quando o grupo percebe que ali tem uma célula, digamos assim, cancerígena, né? O próprio grupo exclui uma pessoa que não está se adequando ali no grupo, né? Por quê? Primeiro que a gente oferece uma participação nos lucros bacana. No ano passado o pessoal recebeu 2,6 salários de PLR, recebeu o 14º, o 15º e 60% do 16º salário. Okay. Então, mas isso é mais importante? Não é só isso. Nós temos uma série de políticas de qualidade de vida. Nós temos assistências para a parte, digamos assim, educacional, um bom plano de saúde, um ambiente de trabalho fantástico, espaços de descompressão. Nós temos um clima organizacional nota 10. Nós ficamos em primeiro lugar no Great Place to Work, como a melhor empresa de tecnologia para se trabalhar no centro-oeste do Brasil, entre as 12 do Brasil de todos os segmentos. No Brasil, entre todos os segmentos, nós ficamos em 12º lugar. Mas de TI, nós ficamos como primeiro lugar no Centro-Oeste para se trabalhar. O Great Place to Work, né? Pelo método lá do GPTW. Então, isso, na verdade, sem forçação de barra, a gente não orienta a resposta dos colaboradores. Tem muitas empresas que fazem, a gente sabe como é o processo, sim. Mas lá não. A gente não cria qualquer pressão para que a resposta seja feita assim ou assado, porque nós passamos a utilizar o GPTW não como, digamos assim, um processo para ganhar uma certificação, não, mas como um método de retenção de pessoal, como um método de gerar qualidade de vida para os colaboradores e, por sua vez, quando eu tenho um colaborador que tem qualidade de vida, que tem um bom ambiente, resultado, lucro para os investidores, né? Então, essa troca foi muito importante. Recrutar é algo hoje difícil, até porque a gente tem perdido muito capital humano para o exterior por conta do câmbio, né? Brasília, onde nós nos encontramos, é a melhor cidade do mundo para nômades digitais. Não sei se você sabia. Eu vi, saiu a lista recentemente. Saiu uma lista feita por um instituto americano. Não foi lobby do Ibanez, aqui do governador. Mas Brasília foi eleita a melhor cidade do mundo para nômades digitais. E tem muitos brasilienses que daqui trabalham para o mundo inteiro. Basta falar inglês. O cara trabalha para a Alemanha, trabalha para os Estados Unidos, trabalha até para a China, sem sair de casa, recebendo em euro, recebendo em dólar, né? E o que torna mais difícil ainda a retenção de mão de obra qualificada. Mas na ISG a gente tem digamos assim, um resultado acima da média, principalmente pela atenção que a gente dá ao capital humano. É o valor fundamental da ISG. Quando você for lá, um dia você for lá na parede, nós vamos ter 7 valores lá.
O primeiro valor que está em cima, impresso, o primeiro deles é valorização da pessoa humana. Esse é o nosso primeiro valor. Porque daí vem tudo, né? O que é a ESG? O que é uma empresa? Um conjunto de pessoas. É a única coisa que tem valor. A única coisa que tem valor são as pessoas. O saldo em banco passa, o computador quebra, a infraestrutura física que você tem hoje fica velha, você tem que trocar. Né? Tudo isso fica obsoleto. Mas as pessoas são realmente o diferencial. Deixa eu ser assim mais Incisivo, pontual. Pontual. Você vai contratar alguém para estar ali diretamente com você, estar ali no seu círculo mais próximo. Que características você não negocia? Qual a primeira coisa que você busca? Se tem um empresário agora olhando e pensando, cara, como é que eu não piso na bola de novo com minha contratação? O que você diz? Você busca isso na pessoa. Então, a primeira coisa é dar chance para a prata da casa. Né? É você olhar para as pessoas que já estão com você há mais tempo. Porque eu não costumo na ESG dar os cargos de liderança e gestão, que são os cargos perto de mim, para pessoas vindas de mercado. Okay. Das poucas vezes que a gente contratou um headhunter para buscar um executivo no mercado, não foi bom, porque essas pessoas já vêm com uma cultura que não é a nossa. Então, valorizar a prata da casa, eu acho essencial. Isso facilita muito a sua pergunta, responder a sua pergunta. Porque as pessoas que já estão na casa já passaram por esse crivo daquilo que é relevante para você. No caso da ESG, agora eu vou responder, né, a questão das pessoas que cumprem a expectativa. Né? Assim, as pessoas que geram expectativa e não cumprem, eles, digamos assim, eles acabam quebrando um valor fundamental nosso, né? Porque se você prometeu que ia me entregar o relatório na sexta-feira às 5 horas da tarde, você tem que entregar. Mas aconteceu algum problema. Se aconteceu algum problema, você teria que, quando aconteceu o problema, ter renegociado a expectativa com antecedência. Não é deixar, por mais que tenha sido um problema justo, justificável. Aconteceu alguma coisa, renegocia. Faltou um recurso, renegocia. Se eu achar que foi importante, eu vou te disponibilizar um recurso adicional para que você possa desempenhar bem, o seu papel. Administrar bem a liberdade. Né? A liberdade com responsabilidade, esse é um outro valor importantíssimo que nós analisamos na hora. Né? A pessoa sabe administrar bem a liberdade. Me dá um exemplo mais do que isso... Por exemplo, o horário de chegar e o horário de sair. A gente não gosta de controlar o horário de chegada e o horário de saída. Isso significa dar liberdade. Contudo, as entregas precisam ser feitas no prazo. Então, se eu estou dando liberdade para a pessoa chegar na hora que ela quer e sair na hora que ela quer, eu espero dela a responsabilidade de que as entregas que ela assumiu, por exemplo, para aquele sprint, pessoal do desenvolvimento, para aquele evento, pessoal do financeiro, para aquela entrega, pessoal de delivery, ou para aquela venda, o pessoal comercial, que aconteça dentro do prazo que tá previsto. Eu não chamo o comercial e falo assim, não, você tem que chegar aqui às 8 da manhã, fazer 10 visitas por dia, 200 visitas por mês, um funil de conversão de tanto. Não, mas se ele colocou no pipe que vai fechar tantos milhões dentro do quarto, ele tem que fechar tantos milhões dentro do quarto. Isso é dar a liberdade e exigir a responsabilidade. Você tem algum tipo de prazo onde você avalia isso? Então, entrou um novo colaborador. E, pelo que eu anotei aqui, ponto fundamental é ter palavra, né? Se a gente for resumir, você diz, você faz. E o segundo é administrar essa liberdade, que você tem uma certa liberdade de mim e, ao mesmo tempo, você tem uma certa responsabilidade comigo, né? O colaborador iniciou, tem aquele período ali de adaptação e tal. Até quando você dá o benefício da dúvida e quando você diz, opa, você tem alguma métrica ali? É uma boa pergunta. Isso daí é algo que é parte do processo de formação.
das pessoas, né? Como eu falei para você, nós não costumamos dar cargos de gestão ou direção ou vice-presidências ou diretoria de operações para quem já não era do grupo. Então a pessoa tem que se provar na estrutura para poder subir na hierarquia. Inclusive nós temos uma gamificação da carreira dentro da ESG, né, por tempo de casa. A pessoa vai ganhando uns botões, né? Desafiador, desbravador, até que chega no último nível, que é o Ironman, né? Que é depois de 15 anos de empresa. E para cada vez que ele vai atingindo aquela meta, a nossa carreira é gamificada. Ele vai destravando alguns benefícios dentro do grupo. Alguns, por exemplo, interessante isso. Chama jornada, né? Jornada ESG. Né? Então, e essas pessoas, no início da jornada, elas têm que passar por um trabalho de formação. Então, o onboarding é muito forte, o processo seletivo é muito forte. Todos esses pontos são investigados pelos nossos recursos humanos, de aderência aos nossos valores, que entre eles está lá compromisso com prosperidade, compromisso com resultado, compartilhamento do conhecimento, liberdade com responsabilidade, gerenciamento de expectativa e valorização da pessoa humana. Né? Então, se a pessoa comunga desses valores, o processo e ela entra na base da pirâmide, é bem simples, porque é um trabalho mesmo de formação, né? Então, dificilmente alguém que é selecionado, que passa pelo nosso funil, vai acontecer problemas ali na frente. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Já aconteceu, por exemplo, de colaboradores nossos de funções muito específicas que demandam formação acadêmica ou tem algum tipo de reserva de mercado, por exemplo, contador. Né? Contador você precisa ter CRC, né? A nossa contabilidade é interna. Temos vários contadores internos, assim como o nosso jurídico é interno. O jurídico nosso tem vários advogados, tem que ter OAB. Né? Como nós somos um grupo e nós temos um centro de serviços compartilhados, que a gente fornece serviços para todas as empresas da holding, né? Essas funções, muitas vezes eu não consigo pegar lá na base da pirâmide, botar o cara para fazer uma faculdade, não dá tempo. Se eu perdi um contador ou um advogado, eu preciso contratar alguém com OAB já. Né? Aí às vezes é um pouco mais complexo e o acompanhamento é feito pelo gestor direto. Né? Mas o segredo não está nas métricas, no prazo que você vai acompanhar. O segredo está na cultura e no time. Sabe por quê? Porque se a maçã está podre, o próprio cesto joga ela para fora. Se a célula está cancerígena, porque assim, você não vai ter dentro de um grupo, uma equipe, lá, um squad que tem 8, 10 pessoas, 7 pessoas, 9 pessoas trabalhando bem, né? E 1 ou 2 pessoas não cumprindo com os valores, não entregando os resultados, dando sobrecarga aos demais. O próprio grupo exclui. Entendeu? Então fica muito facilitado o trabalho do gestor. Por isso que a gente investe tanto em cultura, investe tanto em ambiente, porque isso diminui o turnover e facilita muito a seleção natural, digamos assim, dos melhores espécimes Homo sapiens que vão fazer parte da nossa seleção, do nosso clube, né? E se a gente vira o lado para a parte de sócios, qual é o checklist que você tem? Eu imagino que seja um pouquinho parecido no sentido de palavra, mas tem algumas coisas que você diz, isso aqui é bandeira vermelha, eu tô fora, não... Então, sócio é pior do que... A palavra pior, não vou trocar a palavra. Sócio, sociedade é mais complexa do que casamento. Digamos assim, porque o casamento é uma espécie de sociedade. Né? 2 pessoas se unem com um propósito em comum, com projetos, com planos e vão batalhar juntos, né? Para atingir um determinado objetivo, claro. Só que a diferença é que no casamento tem alguns atenuantes aos momentos de crise e dificuldade. Tem o amor, tem o sexo, tem outras coisas. E não é uma boa prática ter sexo no ambiente de trabalho. Pelo menos não deveria. Né? O seu sócio ali não é para isso. Então, onde se ganha o pão, não se come a carne. Né? Não é uma boa prática. Né? Então, a sociedade realmente é algo muito complexo. Uma das coisas que a gente busca, e é também vinculado ao que eu falei sobre o colaborador, é a questão da palavra, de cumprir aquilo que você negociou, que você tratou.
documentar muito bem as coisas facilita muito a vida societária. Ao longo de quase 20 anos, eu ia dizer mais de 20 anos, mas ao longo desses 20 anos, que a gente vai completar 20 anos de ESG, de julho de 2006, né, até hoje, 19 anos e tanto, nós nunca tivemos, com dezenas e dezenas de estruturas societárias, nunca tivemos um processo trabalhista. Um processo de natureza empresarial. Empresarial, não tem. Você pode botar no Google lá, no Juiz Brasil, ESG, você não vai achar. Talvez você ache alguma coisa da gente questionando alguma tese tributária, da Receita, mas de direito empresarial, nós não temos, ao longo de 20 anos, com várias situações em que a gente comprou empresas, vendeu empresas, e empresas com 4, 5 sócios que tinham. Por quê? Qual foi o segredo do sucesso? Né? Tomar muito cuidado com quem você vai se associar, se essa pessoa também pensa, tem valores parecidos com você, e deixar muito claro, documentar muito bem a regra do jogo. E mais do que isso, cumprir. Se você documenta muito bem a expectativa e você cumpre aquilo que você prometeu, né, dificilmente você vai ter problema na sociedade. Tem um outro cuidado também que é muito importante que tem que ter, tanto no casamento quanto na sociedade, que é em relação ao dinheiro, né? Quando não tem dinheiro na mesa, é muito mais fácil negociar, combinar, discutir. Quando tem dinheiro na mesa, a coisa é diferente. Então, assim, como vai ser a distribuição de lucro, quando vai distribuir lucro, quais os critérios, o que paga primeiro, devolve primeiro o capital investido, quais as regras, por exemplo, a diluição, num caso, e um pouco de compreensão também, né? Muitas vezes o contrato está muito claro, mas agora, recentemente, compramos uma empresa, essa empresa ela atingiu o período, digamos assim, que a gente combinou como período de laboratório. Ela atingiu o limite do conta corrente que a gente abriu para ela, né? Vai até aqui. Daqui para frente, ou a gente faz um evento de diluição, compra mais ações, ou a gente vai sair do negócio de alguma forma. E aí acabou o prazo, acabou o dinheiro, e a holding decidiu, não, vamos conversar, vamos ouvir, e aí o pessoal se explicou, ok, então vamos dar até o final do ano, porque tem alguns eventos que podem acontecer. Então tem um pouco também de jogo de cintura, de compreensão, saber que ali do outro lado são pessoas, né, que muitas vezes as coisas não acontecem exatamente da forma como a gente planejou. Né? Mas principalmente buscar pessoas que são honestas, que cumprem, né? Um trabalho de compliance também ajuda muito. Por exemplo, na hora que a gente vai analisar uma empresa para comprar ou para se associar, o nosso jurídico revira tudo. Tem processo, da mesma forma como um colaborador. Você vai contratar um colaborador como PJ, sendo que ele já colocou as 3 últimas empresas na justiça reclamando o vínculo trabalhista. Eu tive um caso de um colaborador que exigiu ser PJ, só queria que fosse PJ. A gente falou, não, essa vaga é CLT. Ele, não, mas eu só vou ser o PJ. Aí o meu jurídico foi atrás, ele tinha processado as 3 empresas anteriores, pedindo justamente o reconhecimento do vínculo trabalhista. Falei, pô, o cara quer ser PJ para me botar na justiça, ele quer receber como CLT, porque o salário era o seguinte, eu estava oferecendo para ele R$20 mil PJ, e ele queria desculpa, eu estava oferecendo para ele R$10 mil CLT, e ele queria 20 mil PJ, porque o argumento dele é o seguinte, não, vai te custar perto de 20 mil, e vai mesmo, vai me custar perto de 20 mil fazer o CLT. Só que se ele fosse na justiça, ele ia pedir o quê? Em cima do valor de 20 mil, como se fosse CLT. E ele não valia 20 mil CLT. Ele não valia porque não tinha ninguém querendo contratar ele por aquilo. Não era o preço para aquele profissional no mercado. Né? Então, assim, você tem que investigar, saber onde é que você está se metendo. Né? Então, um bom processo de compliance ajuda muito. Veio uma pergunta, e isso foi de um empresário, eu quero concluir com essa. Rumo a um patamar assim, onde você está bem à vontade, você está confortável. É melhor focar em uma só, diversificar? Como diversificar? Ou você acredita, não, você foca em uma empresa, você cresce ela e depois você diversifica? Ou você diversifica logo de começo? Qual é
Não sei se tem uma regra para você, mas qual é a sua visão nesse sentido? Então, depende da sua estratégia. Veja bem, eu iniciei a Intellit Smart Group, a minha primeira empresa se chamava Intellit. Só que se você olhar lá o CNPJ, que foi registrado em 2006, o primeiro contrato social estava escrito Intellit Smart Group, porque eu tinha na minha cabeça que um dia eu seria dono de um grupo empresarial, eu seria sócio de um grupo de empresas. Mas a gente começou com um negócio, né? Foco é uma coisa muito importante. A estratégia, se você diversifica de início ou não, depende da sua capacidade de investimento. Você está com muito dinheiro para investir? Se você tem muito dinheiro para investir, diversificar é uma boa. Por quê? Porque você dilui o teu risco. Você está investindo aqui em 3, 4, 5 negócios diferentes. Por que a ESG tem tantos negócios hoje? Porque aqui e acolá um negócio vai mal. Mas quando um negócio está indo mal, 2, 3, 4, 8 negócios estão indo bem. E o nosso resultado médio permite que eu assimile o prejuízo daquele negócio estando mal, decida se eu quero manter aquele negócio ou não, ou seja, eu vou fechar aquela empresa. Já fechei algumas empresas no grupo. Empresas que... não, esse negócio mudou, o mercado mudou, não é mais assim que funciona. Quando a gente abriu era assim, agora não é mais assado. Não apenas aquelas que a gente estava empreendendo do zero, empresas que já foram muito, muito rentáveis, que de repente o mercado mudou e não contrata mais dessa forma, né? Então, se você tem muito capital para investir, por exemplo, você é um jovem herdeiro que está se inventando agora, talvez seja bom você diversificar, investir em 2, 3 negócios diferentes. O problema é, você vai ter tempo para acompanhar esses negócios? Ninguém investe o teu dinheiro melhor do que você. Se 2 ou 3 negócios está dentro da capacidade em que você consegue gerir bem, que você gasta pouco tempo do seu dia, eu trabalho 12 horas por dia, 4 horas por dia em cada negócio, consigo trocar 3 negócios em paralelo. Não tenho esposa me esperando em casa, não tenho menino, eu estou no tempo mesmo, já acabei de me formar, sou jovem, estou com gás, a minha prioridade é essa. Aí talvez valha a pena. Agora, se o seu recurso é limitado e principalmente o seu tempo é limitado, aí eu diria para você focar, né? Foca, faça bem feito aquilo, mas não tenha, digamos assim, uma paixão cega, né? Seja razoável. Porque se por acaso você perceber que aquilo está tomando muito do seu tempo, da sua energia, e não vai dar em lugar nenhum, muitas vezes é melhor parar e se reinventar e começar de novo do que, às vezes, gastar anos e anos da vida e quando você for ver, já passou o tempo e você não construiu nada, né? Outra coisa também, não fique pulando de galho em galho o tempo inteiro, né? Esse é um outro problema, né? Muitas pessoas demoram muito a começar as coisas. Quando começa... já está acostumado com um determinado patamar, porque morava com os pais, porque teve uma condição de vida boa e vai empreender tarde, e aí o negócio demora a dar retorno, larga. Aí pega outro, larga. Eu estou falando o seguinte, não é você desistir dos seus sonhos, dos seus negócios à toa. Não, é você ser honesto consigo mesmo, analisar sem paixão, né? E com base em dados, né? O data driven, né? Com base em dados, em informações, em evidências, em tomar decisões data driven, né? Vamos continuar porque a nossa curva mostra que daqui a um ano a gente vai estar aqui, a gente vai ter o nosso break-even, depois daqui a 18 meses o nosso ROI, com 24 meses a gente vai estar botando no bolso dinheiro assim, assado. Tem que ter dados, tem que analisar. Então, não há uma fórmula mágica para dizer diversificar é melhor, focar é melhor. Tudo depende do contexto, da quantidade de tempo, do seu momento de vida. Hoje, para mim, é fácil diversificar. Por quê? Porque eu tenho capital, que eu acumulei ao longo desses 20 anos. Eu tenho uma margem de risco, né? Com a qual eu já estou habituado. Eu tenho, digamos assim, um dinheiro que eu estou disposto a perder para arriscar, porque a diferença entre o rico
e o risco é o S de segurança, né? Então, muitas vezes, para você ficar rico, você tem que arriscar um pouquinho, né? E faz parte da vida do empreendedor. Nem sempre eu perdi 11 milhões na Inclusiva. Não só eu, né? Eu e os meus sócios perdemos 11 milhões de reais na Inclusiva, né? Que era um projeto lindo, maravilhoso, mas que tivemos que guardar. Então, não há uma fórmula mágica, não há uma fórmula exata. Tome decisões baseado em dados, seja resiliente ao máximo possível, né? E acredite nos seus sonhos, bote toda a energia que for necessária, né? Para que as coisas aconteçam, né? Não terceirize aos outros, né, a gestão do teu negócio. Entenda do teu negócio. Se você é um empresário que você não sabe o que está acontecendo com o teu caixa, entenda o que está acontecendo com o teu caixa. Se você não sabe o que está acontecendo com a tua operação, porque você entende, do administrativo financeiro, entenda o que está acontecendo com a tua administração. Você tem que ter hoje em dia, digamos assim, um pouco de conhecimento de tudo que está acontecendo, né? Para que você possa administrar da melhor forma possível. Ninguém cuida do seu dinheiro melhor do que você. Carlos, um poço de conhecimento, é notória todas as perguntas que vieram aqui, a quantidade de experiência e inclusive pontos que dá vontade de continuar puxando aqui o resto da tarde. Quero te agradecer de coração seus insights, seus inputs. Muito obrigado. E se você quiser conversar com o Carlos, pedir umas dicas, Carlos também está na LeafLeg. Você pode trocar uma ideia. E muito obrigado por participar. Muito obrigado a vocês que acompanharam aí. Então, quiser falar comigo, chama a gente lá pela LeafLeg, que eu vou ter prazer de conhecer pessoas, trocar experiências, né, com vocês, né? O Mike sabe, tudo que for arrecadado na LeafLeg vai diretamente para uma instituição de caridade que eu indiquei. Então, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para trocar experiência, conhecer pessoas, e será um prazer interagir com vocês, tá bom? Eu vou interagir com vocês, trocar experiências, e a gente em conjunto ainda vai ajudar uma instituição de caridade. Muito obrigado.